orçamentária, nós precisamos identificar quais são as prioridades. Porque não me parece, viu, professor Senado, que essa reivindicação de ter um aumento linear é também da maioria dos funcionários. Tá certo? Eu quero, pelo menos é a impressão que eu estou tendo, que houvesse manifestação que é isso mesmo, que eu estou dizendo de que há segmentos que exigem ainda uma reestruturação ou não há concordância com isso. Que está tudo estruturado, que o que nós precisávamos é só praticar um aumento linear e então, secretário, só, aqui na minha fala, eu deixei mais ou menos claro o pensamento do debate que nós tivemos lá. Porque assim, não é o debate, aqui não é o debate da Conselho, é o debate do fórum. Eu queria dividir minha fala em dois momentos. Seguinte, pessoal, é claro que o fórum que há distorção. O fórum não desconhece isso. O fórum reconhece e o fórum está aqui dizendo que nós temos que corrigir. Tem uma coisa. O problema é que, além do vazio que está, de como vai ser tratado essas questões específicas que o senhor falou, nós entendemos que este espaço ele é importante para construir a política salarial de um período mais duradouro. Uma política salarial que independa de qual governo de plantão que esteja. Entendeu? Porque hoje está o governo do amanhã pode estar outro governo, não sei, 4 anos. Então é preciso que este fórum, que representa legalmente o conjunto dos federais, possa construir não só uma política permanente, mas que possa construir também um processo que seja permitido corrigir as situações. Perfeito? Entendemos que tem situações que têm que ser corrigidas. Mas nós também entendemos que este fórum ele é elegível para construir uma política salarial permanente, duradoura. A exemplo, independente das críticas que tem, mas você construiu uma política salarial. Tem falhas? Tem. Mas construiu. Precisa melhorar. Mas tem uma política. Então, era nesse sentido que nós entendemos que este fórum tem legitimidade para construir essa política. E que, necessariamente, não pode sair daqui do debate deste fórum essa discussão. Então, essa é uma questão que eu quero que fique registrada. O senhor avalie, analise. A outra questão, secretário, que é assim, olha, com muita tranquilidade. O senhor sempre falou que os conflitos, quando existem, têm que ser solucionados. Na minha visão, tem um conflito, e da forma que o senhor falou aqui, o senhor não quer solucionar o conflito. Na minha opinião, tem uma greve dos trabalhadores da base, da FASUBRA, e que, na opinião do fórum, para resolver o conflito, só tem que chamar a representação da FASUBRA e sentar aqui. Porque se não inicia um processo negocial de fato, qual a argumentação que as lideranças têm para fazer o seguinte: suspendemos a greve? Há um vazio, né? Qual a garantia que eu tenho? Então, na nossa opinião, nós achamos que deveria receber a representação da candidata da FASUBRA, instala o processo negocial e a dinâmica dos trabalhos da FASUBRA, com certeza, vai levar a suspender a greve, desde que esteja instalado de fato o processo negocial. Então, eu acho que o governo deveria rever a posição e de receber a apresentação da FASUBRA, instalar o processo e depois os fóruns dele decidem qual o caminho que vai. A opinião nossa. Então, assim, eu queria deixar isso registrado e que o senhor também analisasse como nós poderíamos construir, né, essa questão. O senhor está falando da pauta específica, da mesa específica, das distorções, né, combinado com uma política salarial permanente. E para construir uma política salarial permanente, tem que ser nesse espaço, não pode ser em outro. Concordo, Zé. Concordo que é esse espaço. Agora, a construção de uma política salarial permanente, ela pode estar na nossa agenda,
tá certo? Mas não na agenda de curtíssimo prazo, para cumprir o prazo da LDO, tá certo? Então, nós estamos à disposição para fazer esse debate, qual que é a política permanente, tá certo? Agora, e vocês já têm um indicador de que não é falta de política. Nós temos uma proposição em relação a isso. Nós achamos que aumentos lineares só podem ser praticados depois de superar uma fase. Qual é essa fase? É a fase da reestruturação de todas as carreiras da administração pública federal. Por isso que falamos de balanço, por isso que entregamos o caderno do que foi feito. Em algum momento a gente vai ter que falar isso, olha, essas e essas carreiras já estão estruturadas, já estão com um grau de remuneração competitivo em relação ao que está certo. E outras carreiras ainda não, tem essas e essas medidas para tomar. É esse balanço que precisamos fazer. Essa é a proposta de construção da política. A partir daí é que nós podemos falar o seguinte, agora nós vamos construir aqui aumentos apenas de recuperação da inflação. É isso. Não dá para fazer tudo de uma vez. Não dá para fazer as duas coisas. Certo? Não há recursos ilimitados, porque se houvesse a gente já tinha concluído essa fase no período anterior. Certo? Então, eu concordo que é esse o espaço, mas reitero que precisamos dar conta de uma agenda de curtíssimo prazo, e para isso nós precisamos identificar as prioridades, e a proposta é que façamos nas negociações específicas. Secretário, o senhor colocou muito bem, nós concordamos obviamente, mas uma negociação ela se estabelece por sinalizações. E eu só me inscrevi para falar isso. A sinalização do índice linear zero é inaceitável, senhor secretário, e ela nos deixa muito pessimista. Por isso você já vai discutir aqui uma política de médio, longo prazo com a política salarial ou as políticas específicas, as questões específicas. É muito ruim. Primeiro porque eu acho, sinceramente, que o impacto da opinião pública é bastante, mais uma vez, índice zero. E obviamente que vai ter comparações. Nós vamos fazer esse balanço público do caderno, do seu caderno, mas obviamente vamos fazer comparações, inclusive com outros governos. Porque o que está colocado, o que está colocado aqui é uma discussão para qualquer dia. Só que os trabalhadores, nós temos 30% do que recebemos, do salário, é salário básico. Isso na média. O restante é gratificação. Como que nós vamos discutir isso no geral? Com essa sinalização de necessidade? Isso que você falou só é verdade para uma carreira. É o que eu acabei de discutir com ele. Foi essa opção e a sua entidade também assinou. Quando eu só digo o seguinte, nós começamos a discutir a média a muito pouco prazo. Então nós estamos discutindo isso desde o ano passado, senhor secretário. Certo? Então aqui não é 2 dias, uma semana. É um ano que nós estamos nesse debate, que este fórum tem procurado o debate, procurado a discussão, procurado a negociação. Agora nós estamos aqui nas situações, para que nas nossas formulações também a gente possa discutir, elaborar e até, se possível, contribuir com a discussão concretamente qual seria as possibilidades do ponto de vista dessa política. Agora, quando a porta é fechada, não, fechada. Tudo é específico. Então, como trabalhamos isso? Como nós vamos construir aqui uma elaboração desse fórum de que é possível, a médio prazo, discutir uma política salarial para todo mundo. Essa fala do Stanley. Quando é possível construir essa expectativa com uma sinalização tão rebaixada? Você entende, senhor secretário? A indignação, a dificuldade que está colocada? Por quê? Precisamos negociar mais a sinalização, né? Precisamos negociar mais. Então, os números precisam ser colocados na mesa, senhor secretário. A inflação está colocada. A política salarial do salário mínimo está colocada e está na cabeça dos colegas nos locais de trabalho. É o seguinte, o salário mínimo vai aumentar, ainda pouco, mas vai aumentar, que bom. Só que o meu salário provavelmente não vai aumentar, então isso é perda direta. A arrecadação, como o companheiro falou, bate recordes e o meu salário continua barato. Esses números estão na cabeça e nos olhos das pessoas. Então, o fato de ter uma greve na Fazenda, de surgir novas greves, não é um ato de rebeldia. É um ato que busca a necessidade do controle da sua vida e da possibilidade de continuar profissionalmente.
Isso é que está em jogo quando nós não temos uma política salarial. Então, essa forma de falar, o senhor me conhece há muito tempo e sabe que, às vezes, eu tento me apaixonar. Mas eu estou, como o senhor, na sua posição, eu estou indignado. Porque nós temos fóruns nesse final de semana e nós vamos ter que fazer um balanço, pegar todos esses números e fazer, olha, lá atrás nós tínhamos essa expectativa, mas agora a sinalização é muito ruim. Para as categorias que tiveram alguma gordura, né, estão na cabeça da ponta da fila do caderno, essas eu vou dizer, mas aqui é zero. O senhor acha que, concretamente, se eu chegar para os fiscais, ou não sei quem que ganha mais, mas assim, para vocês é zero, porque os de baixo precisam alcançá-lo, isso chama-se o quê? Funcionamento. É isso que vem na cabeça das pessoas. Mas é você que está falando, ninguém mais aqui falou disso, só você. Porque a postura do secretário, ainda que nós possamos ser conhecidos, esse fórum vai ser reunido novamente, já vou dar fazer um balanço disso, mas fica a sensação de que todo o esforço que foi feito para negociar foi para construir uma negociação específica. E aí, na fala de serviço, fica um grande impacto, uma grande interrogação. Bom, se o governo Dilma acabar daqui 3 anos, o que faremos? Certo? Com quem discutiremos? Qual é a perspectiva profissional e de salário dos trabalhadores do serviço público? Pode ser que lá a vida seja mais dura, não é verdade? É com essa perspectiva que a gente tenta evitar, não é? É esse processo que está colocado aqui. A expectativa, a esperança, a necessidade de ter uma carreira constituída. Nós temos várias tabelas. Nós vamos continuar discutindo, é verdade. Mas se não tiver essa sinalização no índice, para mim, fica muito difícil discutir depois em cima do... O conheço chamou de um número mágico. Eu não sei qual é o Não tem magia. Não tem magia. Nunca tem. Tem objetivo. Nós construímos todos os números nessa mesa, no período anterior, estou dizendo aqui é que a dinâmica prática, o compromisso político é o mesmo, de que as soluções sejam resultantes do processo de construção do consenso. Algo me leva a crer, parece ter uma brincadeira, mas não é, que daqui a pouquinho eu vou começar a conclamar a 549. Porque do jeito que a coisa está, a 549 está melhor do que está hoje. Essa que é a verdade. Daqui a pouquinho eu vou falar que era 549 para mim, que me garante 2,5 e mais IPCA. Porque se pegar aqui a previsão para 2011, foi de 7,7. Quando a previsão, quando pela 549, seria de 8,4. Daqui a pouquinho o movimento sindical vai mudar suas faixas e dizer, eu quero a 549. Para garantir alguma coisa. Isso aqui é dado orçamentário. É tirado dentro do site da União. Isso aqui não são números mágicos inventados. Tá? Aí pergunto novamente. Não há previsão de quanto na mesa específica. Quanto se tem para trabalhar? Nós vamos colocar lá. Tu não quer que eu saia de greve? Gente, eu acho que... Olha só. João Paulo, por favor. João Paulo, a gente precisa lá para encerrar a reunião. Não tem como a gente tem jeito. continuar. Quero primeiro falar para a comunidade que eu justifiquei a ausência da CTV na reunião de fórum. Eu acho que tem que a gente ficar falando e as pessoas têm que ter a nossa astral como a nossa. Eu acho que tentamos tudo. Primeiro, nós não aceitamos, eu acho que essa proposta de não negociação com nenhuma categoria que seja fazendo a comunicação justa. Acho que deveria ser, veja que esses conflitos se minimizam. Outra questão, faltou entendimento na minha formação. Quando o companheiro da Fazenda agora, entendeu? Concordando com essa informação. Na lógica, é que nós queremos que a apresentação lá aprovada no orçamento foi de 10,4 bilhões. E se o governo tem uma margem de negociação acima disso, de relocação de recursos até o dia 31.